Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o seminarista Caio. Eu venho aqui trazer uma palavra bíblica para os queridos irmãos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 5, vamos estar lendo o verso 7, que diz assim: Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Meus irmãos, eu quero refletir com os irmãos, através desse vídeo, sobre o Cristo e a Páscoa. Em 1874, um ministro batista chamado Robert Lowry, ele vai redigir um dos mais comoventes hinos e que muito exaltou a ressurreição do nosso Cristo. Esse hino chama O Fundo no Túmulo Ele Deitou. E note como os versos contrastam a importância da morte e do sofrimento com o poder da ressurreição de Cristo Jesus. O hino ele vai dizendo assim: no fundo, no túmulo ele deitou, Jesus meu Salvador, à véspera do dia seguinte, Jesus meu Salvador. Em vão observam o leito de Jesus, meu Salvador, em vão eles selam o morto, Jesus meu Salvador. A morte não pode deter sua presa, Jesus meu Salvador, ele rompeu as barreiras, Jesus meu Salvador. A morte, o mais terrível inimigo do homem, não tem poder para reinar sobre o Senhor da vida. Essa verdade tem significado para você e para mim, aqui e agora. No 21º século, isso é importante para nós. Você pode ver isso, nós podemos ver isso, essa importância e comovente, esse comovente hino de Lowry, e o refrão que pontua cada estrofe. E o Lowry vai dizer no seu refrão assim: no túmulo ele ergueu-se com um poderoso triunfo sobre os seus inimigos. Ele ergueu-se como um conquistador, vencendo o domínio da escuridão. Ele vive para sempre com os seus santos a reinar. Ele levantou-se, aleluia, Cristo ressuscitou. Meus irmãos, nesse período, nesse domingo pascual, eu quero trazer uma reflexão sobre o Cristo e a Páscoa. E quero destacar alguns pontos aqui com os irmãos sobre esta adoração. Quero destacar alguns pontos sobre o significado deste período e como nós devemos nos comportar diante desse período. A primeira coisa que eu quero destacar com os irmãos neste vídeo é a origem da Páscoa. A primeira origem que eu quero destacar com os irmãos é a origem judaica. A Páscoa é uma festa judaica. Seu nome, Páscoa, vem da palavra hebraica Passak, que significa passar por cima. Este nome faz aqui uma referência com a 10ª praga lançada pelo Senhor ali no Egito, para que Faraó liberasse, soltasse, deixasse o povo de Israel partir daquele território. Então o Senhor vai lançar sobre aquele povo a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. Por isso, Páscoa é passar por cima, pois nesse período tinha uma solução, pois nessa 10ª praga tinha uma saída para o povo de Israel, para que essa praga, para que o espírito da morte não chegasse para Israel. Então o povo de Israel tinha que matar um cordeiro e com o seu sangue tingir os umbrais das portas, para que quando esse espírito da morte passasse por cima, olhasse então o sangue do cordeiro ali nos umbrais da porta e não entrasse naquela casa. Por esta razão ficou considerada a Páscoa, ou passar por cima, quando o espírito da morte passou por cima do povo de Israel, não entrou dentro da casa do povo de Israel, ali matou os primogênitos egípcios e o Deus Todo-Poderoso liberou o povo de Israel em direção à terra prometida.
A Páscoa aqui serviu como sinal de libertação para o povo judeu, o povo da aliança, o primeiro da prova da ira de Deus, que trouxe a morte aos primogênitos do Egito, mas também livrou da morte pelo sangue do Cordeiro Pascual o primogênito dos israelitas. Mas aqui, quando nós olhamos para Êxodo 11, capítulo 11, também Êxodo capítulo 12, nós vemos 3 elementos simbólicos que deveriam lembrar os participantes daquele evento fundamental da libertação do povo para este momento pascual. Eram as ervas amargas. Quando o povo ali comia, via, se alimentava das ervas amargas, trazia ali uma memória da amargura da escravidão e o clamor por libertação, que seria lembrado: olha, fomos escravos e agora somos livres, Deus nos libertou. Os pães asmos também é um símbolo simbólico, né? Sem fermento, lembrando a pressa de sair e a corrupção do fermento que foi consumido em cada família. E também, por último, e o mais importante, ao meu ver, o sangue colocado nos umbrais da porta para que o Senhor não trouxesse a praga destruidora sobre aquela casa. E é por isso, meus irmãos, que entende que o termo hebraico passar, que então é passar por cima, lembrando daquele período onde o Deus Todo-Poderoso liberta o povo de Israel dos aguilhões do Egito. Mas também tem a origem cristã. A origem cristã, nessa origem da Páscoa, e é necessário fazer uma distinção clara entre a cerimônia pascual judaica e também a lei cerimonial do Antigo Testamento, né? Que foi celebrada por Jesus Cristo, que era judeu e também cumpriu toda a lei enquanto passou aqui na terra. Jesus Cristo foi traído, preso, morto, e durante a celebração da Páscoa como esta, em Jerusalém, Cristo então entrando em Jerusalém, montado em jumentinho, onde o povo jogava ramos para ele passar. Sua ressurreição ocorreu num domingo de Páscoa cedo, após o sábado, no hebraico, o Shabá, o dia do descanso pascual, com sua morte quase que certamente. Então, meus irmãos, na quinta-feira à noite, antes de ser traído, Jesus Cristo, com todos os demais judeus, comiam o Cordeiro Pascual, pois era judeu, com seus discípulos em Jerusalém, mas determinou que os discípulos passassem a comer não mais a Páscoa, não mais o Cordeiro, não mais os pães asmos, não mais as ervas amargas, mas comer o pão e tomar o vinho em memória dele. Esses elementos simbolizavam o seu corpo e também o seu sangue, que seriam doados pelos pecados de muitos, em referência antecipada de sua morte na cruz, de sua entrega. Sendo ele, como João Batista vai dizer, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos deixou esta clara ordenança a respeito da Páscoa. Mateus 26, de 26 a 28, Jesus diz: então tomou Jesus um pão e abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e dando graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Assim, meus irmãos, a origem da Páscoa cristã, a origem da Páscoa para mim e para você, é comemorada regularmente, quando os cristãos estão reunidos como igreja, como um só corpo, em nome de Jesus, através da Santa Ceia, não através da comemoração anual no domingo de Páscoa. Mas para nós a Páscoa é essa reconciliação, essa lembrança do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, se entregando por amor a nós. Então destacamos a origem da Páscoa para os judeus, esse passar, quando relembrando aquilo que Deus Todo-Poderoso fez com eles, na libertação do Egito, mas também a origem cristã, quando Cristo se entrega na cruz do Calvário e quando nós relembramos essa entrega através da ceia do Senhor, quando nós fazemos isso em memória dele. Em segundo tópico, em segundo momento, eu quero destacar com os irmãos a celebração cristã da Páscoa.
Já olhamos a origem, agora eu quero olhar com os irmãos a celebração cristã da Páscoa. Mas o que celebramos? O que eu e você celebramos? Abra sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura de 1 Coríntios capítulo 15, de 1 a 4. O apóstolo Paulo, para a igreja de Corinto, vai dizer assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Ante tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Meus irmãos, a história da Páscoa não é o ovo de Páscoa. A história da Páscoa não é o bacalhau. A história da Páscoa é Cristo, simplesmente e profundo. Sofredor de uma morte extremamente violenta, cruenta e ainda assim doce, que transborda graça e misericórdia, é eterna, mas também é marcada pela história. A revelação do céu é registrada em livros, é registrada na Bíblia, é pregada, vai além da compreensão, humana. Ainda assim, pregado por homens, recebido por pecadores e retido nos nossos corações. Esta é a história do Evangelho. Sim, meus irmãos, na Páscoa nós celebramos o Evangelho. E inicialmente o Evangelho começa com Deus, claro. Deus é justo, Deus é santo, Deus não pode violar seus atributos? Claro que não. Ele não pode fazer algo que contradiz, porque Ele é uma justiça por excelência. O profeta Isaías vai dizer isso no seu capítulo 15, no seu capítulo 5, verso 16. Deus é a justiça por excelência. E isso é muito bom, saber que somos regidos e que o mundo é regido por um Deus que é justo, um Deus onipotente, um Deus todo-poderoso. Deus é bom, Lucas 18, verso 19. Então, o que um Deus bom e justo faz com pecadores como nós? O que um Deus tão bom e tão justo por excelência faz com pecadores como eu e você? O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 3, verso 23, pois todos pecaram e carecem, necessita da glória de Deus. Se um Deus bom e justo simplesmente perdoar os ímpios, não é mais justo. Se um Deus santo chama o ímpio para Ele mesmo, para ter comunhão com Ele, não é mais um Deus santo. Então a grande questão das Escrituras é esta: como um Deus justo e santo perdoa um homem ímpio e continua sendo santo e justo? A resposta, meus irmãos, a resposta graciosa, poderosa dessa pergunta é a cruz de Cristo. Nela vemos a revelação tremenda e a única da completude dos atributos de Deus. Deus é justo, Ele tem que condenar o nosso pecado. Deus é amor, então Ele se torna um homem em seu Filho. Vive uma vida perfeita como homem, e então vai até aquele madeiro. E no madeiro, no alto do Calvário, os pecados do seu povo são lançados sobre Ele. E toda a justiça de Deus e toda a ira de Deus sobre o pecado que nós merecíamos, é jogada sobre a cabeça de Cristo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, verso 26, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja justo e justificado aquele que tem fé em Jesus Cristo, a medida exata, necessária para satisfazer completamente a justiça de Deus. Foi o sacrifício humano, puro, sem corrupção de pecado, oferecido por Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque o pecado, meus irmãos, exige um preço, e o preço é a morte. E a morte do Filho de Deus, feito Filho do homem, a semente da mulher, sem jamais ter pecado, foi o preço suficiente para aplacar
a ira de Deus sobre os seus eleitos e expiar os pecados dele. Depois de sofrer, depois de carregar o madeiro e receber toda a ira de Deus sobre si, Jesus conclama, bradando em alta voz: está consumado. João 19:30. Tetelestai. Isso quer dizer que ele fez tudo aquilo que foi exigido para satisfazer a justiça de Deus contra o seu povo. Jesus pagou o preço por completo. Não é por metade, não é por parcela, não é por mérito. Jesus pagou o preço por completo. É muito importante entendermos isso. É muito importante entender que os pecados escolhidos de Deus foram expiados simplesmente por causa do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Nossos pecados foram expiados por aquela cruz. E Ele carregou os nossos pecados. Isaías 53:10. Meus irmãos, o que celebramos? Celebramos Cristo na cruz do Calvário carregando o nosso pecado, levando a ira de Deus que deveria recair sobre nós, recaiu sobre Ele. Celebramos um Cristo que por amor se entrega na cruz do Calvário como um cordeiro vivo, perfeito, com sua morte rasgando o véu de alto a baixo e se tornando o único caminho, a verdade e a vida. Celebramos Cristo, celebramos a Jesus, mas também celebramos a maior alegria da vida de um pecador salvo pela graça, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por Ele. João 14:6. Não apenas um Deus, é um mediador entre Deus e o homem, Jesus, o homem. 1 Timóteo 2:5. E a fim que seja salvo, a Bíblia clama todo homem a se arrepender de seus pecados e crer no Evangelho. Atos 17:30 vai dizer isso. Mas o que quer dizer se arrepender? O que quer dizer como se arrepender? E muitos definem a palavra arrepender na definição grega metanoia, que quer dizer mudança de vida. Se arrepender é mudar de vida. Se arrepender é largar tudo aquilo que era de errado e abominável aos olhos de Deus e nunca mais fazer. E quando nós nos arrependemos e quando mudamos a nossa mente, quando há em nós uma metanoia, uma mudança de vida através e gerada pelo Espírito Santo, tudo o mais muda junto. Quando nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos, tudo em nossa volta muda. A nossa concepção ou também a nossa cosmovisão muda. Olhamos para as coisas de forma diferente. Agora, com os nossos olhos lavados pelo sangue do Cordeiro, com os nossos corações lavados pelo sangue do Cordeiro. Como está escrito no hino: nada em minhas mãos eu trago, mas apenas a cruz de Cristo eu clamo. A salvação não é mérito. A salvação não é por obras. A salvação não é porque eu sou uma pessoa boa ou ruim. A salvação é graça. A salvação é a entrega perfeita de Cristo na cruz do Calvário. É um reconhecimento de que você tem apenas uma esperança, que eu tenho apenas uma esperança, que se encontra na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Celebramos a graça de Cristo. Você sabe que não pode ser salvo, a ponto de que se alguém apenas sugerir que você estaria indo para outro lugar, a ponto de alguém falar assim: olha, ali tem um caminho para a salvação, ou ali tem uma porta para o sentido de vida a não ser de Cristo, que nós possamos gritar: não é blasfêmia. Eu sou salvo apenas por um motivo. Eu não sou salvo pelas coisas do mundo. Eu não sou salvo por aquilo que as ideologias mundanas me apresentam. Eu não sou salvo por isso. Eu sou salvo por um ato. Há 2000 anos atrás, o Filho de Deus sofreu e morreu por mim. Efésios 2, de 8-9. Mesmo que o mundo te apresente, meu irmão, minha irmã, várias coisas, várias soluções, várias saídas, grite, abomina, tire fora, pois o único ato
a única saída, o único caminho que nos leva à salvação é Cristo Jesus. Celebramos o Cristo ressurreto na cruz do Calvário e celebramos a graça dele, que nos gera salvação. Mas para terminar, o que essa celebração significa para nós? O que a Páscoa significa para mim e para você? Portanto, meu irmão, minha irmã, os cristãos não celebram a Páscoa, que é uma festa judaica. Para nós, a celebração é um símbolo do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito que se entrega na cruz do Calvário, cujo sangue impede que o anjo da morte nos destrua eternamente, cujo sangue não permite que o sangue, que o espírito da morte destrua e acabe, exile a nossa vida. O cristão come pão e bebe vinho em memória de Cristo, participa da mesa do Senhor. E isso não somente nessa época do ano, mas durante todo o ano nós lembramos, quando nós participamos da mesa, da ceia do Senhor, como igreja, como um só corpo, nós celebramos o que Cristo fez por nós. A Páscoa também, como um feriado, não se caracteriza como um período santo para nós. Para os cristãos, há apenas um dia que poderia ser chamado santo, que é o domingo, o dia do Senhor, o dia que separamos para cultuar e servir ao Senhor. Pois foi num domingo, pela manhã, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, venceu a morte. O foco dos eventos acontecidos com Jesus durante a semana da Páscoa em Jerusalém é a ressurreição no domingo. O ponto-chave, o alvo, o clímax da história é o domingo de manhã, é a ressurreição de Cristo. Se ele não tivesse ressuscitado, meu irmão, sua morte teria sido em vão. Seu resgate dentre os mortos comprova, a sua ressurreição comprova que ele não era um louco, que ele não era um impostor. A sua ressurreição dentre os mortos ao terceiro dia, algo que simbolizava algo impossível, e simbolizava que ele é o Filho de Deus e que é poderoso para perdoar os pecados de todos aqueles que creem nele. Para mim terminar, meu irmão, minha irmã, olhamos a origem da Páscoa, a origem judaica, o Passat, onde simboliza a 10ª praga, Deus zelando, refletindo o Cordeiro vivo, perfeito, que é Jesus na cruz do Calvário, mandando o povo de Israel passar o sangue nos umbrais da porta para que o espírito da morte não adentre naquelas casas. Olhamos o significado da Páscoa para os cristãos hoje, o Cristo na cruz do Calvário, morrendo como um Cordeiro perfeito por mim e por você. Mas o que celebramos? Celebramos o Cristo que se entrega na cruz do Calvário e morre por mim e por você. Mas também celebramos a graça que nos concede a salvação, pois a salvação não é concebida por obras e nem por méritos, mas pela graça de Cristo. Pela graça de Cristo. E olhamos também o que a celebração significa para nós. O que a Páscoa significa para nós? A Páscoa significa para nós vida em Cristo Jesus. Mesmo que o mundo te ofereça várias saídas, vários sentidos de vida, abomine, se afaste, pois o único significado de vida, pois o único sentido de vida, pois a verdadeira vida está em Cristo Jesus. A Páscoa significa para nós vida, significa Cristo ressurgindo dentre os mortos, cumprindo a sua promessa e nos resgatando das profundezas do inferno e do pecado. Que eu e você possamos ter o privilégio de celebrar a obra redentora, qual nós recebemos pela fé. Paulo vai dizer em Efésios 2:8. Que você não esqueça de guardar esta alegria e esta contrição de espírito para cada dia de sua vida, e em especial para cada mês em que você participa da mesa do Senhor. Não relegue, não deixe esse privilégio apenas para um dia do ano. Lembre-se hoje, como um dia pascual, o domingo pascual, o domingo da Páscoa, que Cristo ressuscitou. Lembre hoje, celebre hoje, mas também lembre todos os dias que Cristo morreu por você e por mim para nos dar vida.
Não lembre somente hoje, não celebre somente hoje, mas celebre diariamente. Lamentações vai dizer: trago à memória aquilo que me dá esperança. E nós relembramos a morte de Cristo. Nós relembramos a morte de Cristo. E essa morte nos traz vida e nos traz esperança. O que significa a Páscoa para nós? O que é a Páscoa para nós? É Jesus. Jesus ressuscitando dos mortos, vencendo a morte, nos dando vida. Olhamos para a cruz de Cristo, olhamos para perto de Pôncio Pilatos, Cristo não está lá. Olhamos para a cruz de Cristo e a cruz está vazia. Olhamos para o sepulcro vazio. Sabe por quê? Porque Cristo ressuscitou e hoje está à destra de Deus, aguardando o glorioso dia de sua volta para resgatar por completo a igreja do Senhor. Se prepare para esse momento. Viva uma vida de bom testemunho, uma vida de Cristo, e traga à memória aquilo que dá esperança. Não celebre a Páscoa somente num dia do ano, no domingo pascual, mas celebre a Páscoa diariamente, pois a Páscoa para nós é Cristo se entregando na cruz, morrendo, recebendo a ira de Deus pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitando e vencendo a morte. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida, que Deus abençoe a sua casa nesse período de pandemia, e que nesse período de dificuldade você coloque a sua esperança, a sua confiança naquele que é o único que pode nos resgatar, nos tirar, nos proteger de todo mal, em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e um forte abraço.